Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. No programa passado, eu fiz uma pergunta se alguém já tinha lhe falado ou lhe mostrado sobre os 5 ministérios do profeta Elias aqui na Bíblia. Terminei a programação falando sobre o 4º ministério de Elias tem como finalidade converter o coração dos filhos de volta à fé dos pais. Ou seja, tirar a igreja da apostasia, do mundanismo, da liberalidade e trazê-la aos fundamentos em que ela começou. Uma igreja limpa, uma igreja santa e uma igreja que não tinha nenhuma mistura doutrinária. Então, esta é a finalidade da 4ª manifestação de Elias, que Jesus promete: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Lembramos então que entre as muitas coisas que o ministério de Elias fez, fundamentando a igreja no seu princípio, que é Pentecostes, eu gostaria de novamente formular outra pergunta a você. Você que está em casa, que me dá a satisfação e o prazer de tê-lo como meu telespectador. Queria te perguntar: alguém já lhe falou ou já lhe mostrou que existe uma ordem para ser cumprida, dada por Jesus Cristo em São Mateus capítulo 28, verso 19? Portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém já lhe explicou e lhe mostrou que os apóstolos que ouviram e receberam este mandamento foram para Jerusalém, conforme ordem de Jesus: ide e ficai em Jerusalém até que lá fossem revestidos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, cumprindo-se o dia de Pentecostes, livro de Atos, capítulo 2, então Pedro se levanta, juntamente com os 11, deve você prestar atenção, que Mateus, que narrou aquela ordem, estava lá, levantando-se Pedro e os demais apóstolos. Então, levantando-se Pedro, Mateus com ele, e Pedro, então, depois de explicar todo o processo em que os judeus houveram se metido numa tradição religiosa, comprometeram a palavra, e quando veio Cristo, vou repetir, quando veio o profeta João Batista, eles o rejeitaram. E quando veio Cristo, novamente eles o rejeitaram e o crucificaram. E Deus ressuscitara Cristo, tornando Senhor dos vivos e dos mortos. Quando Pedro explica estas escrituras, a multidão teve o coração compungido. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Pedro e aos demais apóstolos. Eu gostaria de frisar isto. Leia na sua Bíblia, não creia numa palavra que não esteja fundamentada. Atos, capítulo 2, verso 37. O que faremos para ser salvos? A resposta de Pedro, em Atos, capítulo 2, verso 38, foi: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo
para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa é para vós, vossos filhos, os que estão longe e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja, parece aqui haver uma contradição entre o que Jesus mandou os apóstolos fazer e o que eles estavam fazendo. Eu gostaria de chamar sua atenção. Talvez o seu pastor, e talvez você que é pastor que esteja me assistindo, não tenha explicado para as pessoas, porque talvez nem você mesmo tenha conhecimento deste fato. Mas já prestou atenção você de que o mandamento de Jesus em São Mateus 28:19 foi que fosse batizado usando o nome. Lá não está no plural, é singular. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que não se explica e não se diz às pessoas é que as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, nenhuma delas é um nome próprio. Ali se trata de ofícios, de atributos. Veja, eu sou pai, porque eu gerei, eu tenho filhos. Eu não era pai antes de ter filhos, mas depois que eu tenho filho, eu sou chamado de pai. Você note na Bíblia que no Antigo Testamento você vai ver que esta expressão que Deus era pai, ela não aparece. Ela aparece depois que ele gera um filho, e este filho tem um nome. Então veja, Jesus pede para batizar em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Perguntou Moisés ao próprio Deus, e Deus disse assim: eu sou o que sou. Mas agora Jesus enfaticamente pede para que os novos convertidos sejam batizados. Então precisamos de entender qual é o nome do Pai. O profeta Isaías, no seu capítulo 52, verso 6, Deus, falando através de Isaías, disse: o meu povo saberá o meu nome. Talvez você não saiba qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os apóstolos que tiveram o entendimento aberto para compreender as Escrituras, e eu espero que o seu também seja aberto para compreender as Escrituras, você vai ver que eles respondem isto enfaticamente, porque Jesus estava pedindo um nome e citou 3 ofícios ou 3 manifestações do próprio Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas só pediu um nome. Agora, se eu, amigo telespectador, pegar você e levar às águas, ou qualquer pastor fizer isto, e disser para você: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não usar o nome, e não dizer o nome, eu ainda continuo ficar te devendo o nome, estou te devendo o nome, e você acaba não sendo batizado. Você pode ter entrado nas águas, pensar que foi batizado, mas entrou seco, saiu molhado, e o nome que Jesus pediu você não tem, então aquilo não tem nenhuma validade diante de Deus. Prestem bem atenção. O que está envolto aqui é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que ali estava envolto a este mistério. Olha, eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Eu sou pai porque tenho filho. Eu sou filho porque tenho pai. Eu tenho um espírito, mas eu não tenho 3 nomes distintos. Eu tenho um nome, o meu nome é César. Deus é pai porque gerou, é filho porque foi gerado, ou seja, o Deus gerou um corpo que ao nascer de mulher é chamado filho, e Deus é espírito, não é carne, não é ossos, é espírito. Mas então, como pai, filho e espírito, ele tem um nome. Ele tem um nome, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome que toda a sua família nos céus e na terra tomam.
o nome que faz demônios serem expulsos, o nome que cura enfermidades, o nome que consola a alma, o nome que salva o pecador. Qual é o nome? É Trindade? Não. O nome é Senhor Jesus Cristo. É o único nome. Jesus explica isto, disse: Pai, manifestei o teu nome aos homens. Veja que o nome que ele manifestou foi Jesus. Depois ele disse: eu vim em nome de meu Pai. Em que nome ele se apresentou? Disse o anjo: ele chamará Jesus. Eu estou te mostrando. E o Espírito Santo? O Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Aonde estão 3 nomes? Só existe um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Talvez ninguém tenha te falado, e eu quero te falar agora que o único batismo bíblico realizado por aqueles apóstolos e pela verdadeira igreja, lá no livro de Atos, tem 5 relatos. E agora termino o programa, porque meu tempo acabou, dizendo a você que não há uma só pessoa na Bíblia que fora batizada usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas que todos os crentes que seguem a Bíblia são batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:47, 48, Atos 19:5, Atos 22:16. Eu estou dando todos os relatos realizados pelos apóstolos. Agora, se você quer continuar enganado, então siga este batismo que foi mudado pela Igreja Católica e levou as igrejas evangélicas a uma tradição que está errada. No próximo programa eu lhe explico por quê. Vamos orar? Meu tempo acabou. Agradeço pela oportunidade de falar a estes corações e peço que o poder e a bênção do nome de Jesus Cristo abra o entendimento das pessoas. Em nome de Jesus, cura, liberta, salva e abençoa. Amém.